Gente, mais um tema muito bom para o nosso treinamento. O que eu venho falando para vocês? Que nós treinarmos com os temas mais desconhecidos, temas que poucos estão trabalhando, isso mexe com o nosso cérebro. Não é nenhuma tentativa de aposta. A gente não é muito de fazer aposta. Tem muito tema realmente dentro do que pode cair. Trabalhamos sobre o impacto dos influenciadores digitais, trabalhamos energias renováveis, trabalhamos a questão do lixo, trabalhamos questão do impacto das rodovias no escoamento de produtos, trabalhamos temas como a cultura do cancelamento e outros. A nossa playlist de coisas sobre redação está muito boa. Inclusive, trabalhamos as competências, trabalhamos as 5 competências lá também, as 5 competências da redação, para você treinar. E hoje, mais um tema dessa série, que é as consequências da obsolescência programada. O que é essa obsolescência? Teoricamente, a gente fala teoricamente porque não tem ainda uma prova definitiva. Tem uma série de elementos que mostram, né, uma série de atitudes por parte das empresas que mostra que elas, de certa forma, tiram a vida útil de propósito do objeto. Principalmente objetos hoje eletrônicos, a gente até pensa, nossa, são produtos descartáveis. Só que não. Aquele produto ainda poderia ter uma vida útil aí longa pela frente. Só que a empresa, espertamente, ela sempre pensando em você, consumidor, você consumir mais, você comprar de novo, você comprar, comprar e comprar e comprar, ela então cria um plano para que aquele produto se torne obsoleto o mais rápido possível. Então, de certa forma, é um meio que uma sabotagem? Meio que uma sabotagem, sim. Por exemplo, tem o caso aí da Apple, inclusive está na coletânea, que eu vou disponibilizar para vocês. Na coletânea tem uma matéria sobre a Apple que ela teve que indenizar, ela perdeu uma grande causa na justiça por questão das baterias. As baterias propositalmente eram, de certa forma, tiradas de circulação. A cada atualização que você fazia do iPhone, a sua bateria, a bateria do seu celular, ela ia ficando cada vez mais lenta, mais obsoleta, chegar a um ponto que ela não funcionava mais para você ter que adquirir outra bateria, sendo que não precisava. A bateria ainda tinha uma longa vida útil pela frente. E isso foi provado pela justiça. Inclusive a Apple, para desfazer a imagem negativa, na época, ela fez um desconto aqui no Brasil, porque essa ação não foi perdida aqui no Brasil, foi perdida nos Estados Unidos. Mas é como a coisa repercutiu mundialmente para a Apple, aqui no Brasil foi feita uma grande promoção para pessoas que quisessem trocar as suas baterias. E na época, ninguém pensava isso. A gente pensava que simplesmente a bateria do iPhone já não era uma bateria muito boa, mas era, a coisa ainda ficava pior a cada atualização que você fazia, chegar a um ponto da sua bateria não segurar mais carga alguma, e isso programado. Então, a obsolescência programada é isso. Empresas criam estratégias, e aí eu vou falar aqui um pouquinho dos tipos delas apenas para selecionar, para contextualizar para você, e você vai fazer um trabalho pesado, que é pensar sobre isso, problematizar isso, transformar isso em um ponto de vista, em uma tese, anotar frases, exemplos, contextualizações que você possa usar nesse tema, seja filme, série, livro, falar das consequências disso. Falar das consequências disso. Aqui, eu vou pegar aqui o primeiro exemplo. O primeiro é a questão funcional do objeto. As empresas atacam a questão funcional do objeto. Tem esse documentário aí, o nome está aqui, ó, é o Light Bulb. Depois vocês podem pesquisar. Nesse documentário vai falar de um pequeno defeito encontrado em uma impressora que não era um defeito, era um aparente defeito. As impressoras começavam a dar um problema para imprimir. Ela dava uma pane, chegava, você usava ela determinado tempo e de repente ela começava a ter essa pane. Todas as impressoras dessa marca estavam tendo uma pequena pane. Descobriram então que tinha um chip
nessa impressora que não tinha nenhuma outra utilidade e era ele que causava essa pane. Então, essa impressora estava programada para começar a dar pane a partir de determinado tempo de uso para você ter que comprar uma impressora nova. Sendo que essa impressora sem esse chip, ela poderia ter uma longa vida útil pela frente. Então, uma das maneiras de criar um objeto obsoleto e fazer você comprar outro novo é uma questão funcional. Eu faço esse objeto a partir de determinada época, ele deixa de funcionar. Posso fazer isso com a geladeira, com uma televisão, com um computador, com um celular, como o exemplo aqui citado, com uma impressora, e por aí vai, até mesmo com um carro. E aí, às vezes, não é que você vai trocar o carro todo, mas a peça do carro, ela já tem uma vida útil programada. Para chegar em determinada época, você ter de gastar com aquele objeto ou ter que trocá-lo. Dependendo do caso, a empresa quer que você troque o objeto. Dependendo do caso, ela quer que você troque uma determinada peça. Uma peça que não precisaria ser trocada, porque a obsolescência programada só é o que nós estamos falando aqui se for uma coisa que a empresa planejou para aquilo acontecer. Se for a vida útil normal do objeto, aí não tem nada a ver, é normal. Agora o problema é se esse objeto ainda pudesse funcionar uns 3 anos, vamos dizer, pela frente, e eu já programasse algumas peças para que elas deixassem de funcionar, para que tivesse que ser jogadas fora e você tivesse que comprar outro. Essa, então, é uma das formas. A outra é operacional. Sistemas operacionais que atualizam. E esse é muito legal. Por exemplo, você tem um aparelho de celular. E aí, você pensa, nossa, meu aparelho de celular é muito bom, a câmera dele é boa, a memória RAM é boa, eu tenho espaço de sobra, ele atende tudo que eu quero, a tela dele é boa, o tamanho é legal. Você ama seu celular. Só que aí começa a atualizarem ali aplicativos de forma que vai chegar um ponto que o seu celular não instala mais os aplicativos mais novos. Isso também eles falam que não, que é normal, que é porque o aplicativo vai ficando muito avançado e a tecnologia do seu celular não é tão avançada assim para aceitar. Isso acontece, às vezes não instala mais o WhatsApp, não instala mais as redes sociais como Facebook, não instala mais o Instagram, e aí você fica com um celular na mão obsoleto, um celular ainda que poderia ser usado aí por mais uns anos, mas ele começa a ficar obsoleto e chega a um ponto que ele não atualiza mais nada. A Apple faz isso também com os seus celulares, chega a um ponto que ele já fala, olha, a partir do modelo tal não recebe mais o OS. E aí você fica com um OS antigo, você não pega mais as atualizações de aplicativos e nem instala os aplicativos novos. Você fica com o celular realmente obsoleto. Então, uma das maneiras de fazer isso é deixando os aplicativos obsoletos. A terceira maneira é a questão mecânica mesmo. E aí, principalmente em marcas de impressoras e outras por aí, elas começam, chega um momento que elas não funcionam mais adequadamente, elas não instalam mais em nenhum computador e começa a dar problema mecânico. Você se irrita, aquilo só vai passar raiva em você e você vai ter que jogar aquele objeto fora. Essa é outra maneira. Eu programar que a partir de tantos anos aquele objeto começa a dar problemas mecânicos. E posso fazer isso com tudo, posso fazer com carro e etc. E obrigar você a trocar uma série de peças do seu automóvel. E por último, tem outras maneiras. Aqui é porque a gente selecionou essas 4. E outra maneira seria o restaurativo. Né? O restaurativo é o seguinte, sabe? Você quebra a tela do seu celular. E aí você às vezes vai lá trocar a tela. Quando você olha o preço para comprar um novo é mais vantajoso do que você trocar. E tem muito isso. Você ir trocar uma peça do carro. Carros também fazem isso, né? Parte mecânica, parte de motor. E aí você apressa ali um motor novo para o seu carro. E parece que fica mais vantajoso você pegar o valor, vender aquele carro e pegar o valor dele, mais o valor do motor que você ia comprar e dar entrada em um carro novo. E é isso que as empresas querem. Bom, agora a pergunta é, e as consequências disso? Quais as consequências dessa obsolescência para o cidadão?
Quais as consequências para ele? Como que ele fica no meio disso tudo? Como que eu, você, nós cidadãos ficamos no meio disso tudo? No meio dessa guerra para fazer você comprar mais, para fazer você descartar. Uma das consequências é que a maioria desses materiais, apesar de parecer descartáveis, eles não são bem descartáveis assim. Inclusive, são difíceis de se descartar. Uma bateria de celular é complicado. O lixo eletrônico hoje, ele é um dos lixos mais problemáticos que a humanidade tem. E aí é que entra uma das consequências. A gente não tem, embora esses objetos pareçam hoje descartáveis, você usa um ano e joga fora o seu celular, mas ele é um lixo eletrônico. Você usa o seu notebook e joga fora, mas é um lixo eletrônico. Então, o excesso de lixo eletrônico faz uma das consequências. Outra consequência é que a gente às vezes gasta demais o nosso precioso dinheiro, sendo que não precisaria. A gente está gastando 2 vezes por um objeto e sendo traído, né, sendo enganado, porque não precisaria da gente gastar tanto. E por aí vai. Você pense em outras aí. O nosso vídeo ficou já com 10 minutos. E aí você manda as dúvidas pra gente. É um tema muito bom para treinamento. A ideia aqui não é apostar em temas que podem cair, embora realmente ele possa, mas temas legais para mexer com a nossa cabeça e a gente conseguir fazer uma boa estrutura de redação e uma boa reflexão com esses temas. E a playlist está lá. Acessa o resto das redações, se você ainda não fez. Na nossa playlist de redação para o Enem tem um monte de tema, tem um monte de coisa legal, certo? Até a próxima.